meus irmãos, vamos neste momento termos a parte da palavra de Deus, depois de ouvirmos lindos louvores que alegram a nossa alma, que falam da nossa fé. Vamos neste momento colocarmos em pé novamente para lermos as Sagradas Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 10 e o versículo 8. Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é vida e a tua palavra vivifica nossa alma, Senhor. Ela se torna vida viva a cada tempo, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. E nós estamos aqui reunidos em torno da tua palavra, Pai. A palavra que o Senhor tem manifestado nestes dias finais, Senhor. Ainda que ela é rejeitada por muitos, Senhor, ainda que ela é escarnecida, zombada, Senhor, mas o Senhor tem um povo na terra que crê nesta palavra, Pai. E aqui estamos como uma partícula, Senhor, deste povo que crê na palavra do dia. No nome de Jesus Cristo, fale conosco mais uma vez. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Nesta noite, vamos refletir um pouquinho, vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre o tema um elemento sobrenatural. Um elemento sobrenatural. Irmão Branham, na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, o parágrafo 38, um parágrafo muito conhecido, é um parágrafo que trata da mensagem da hora, é um parágrafo que foi muito destacado pelo pastor Osmar Rodrigues Costa, porque é um parágrafo que fala dos 7 selos revelados, é um parágrafo que fala dos 7 trovões revelados, é o parágrafo da hora. O irmão Branham chega ao ponto de se expressar que Deus tem seus pontos de destaque, né? Aquilo que é destacado por Deus em cada tempo. E aqui nós temos esse parágrafo, que é um parágrafo, se não um dos mais importantes no tempo que nós estamos vivendo, onde o pastor Osmar trouxe esta terceira etapa para nós. Aquilo que o irmão Branham não podia dizer no seu dia, então Deus levantou o ministério em Apocalipse 10, versículo 8 a 11, para poder dizer, para poder profetizar outra vez. Aquilo que o irmão Branham não podia dizer no seu tempo, foi dito no tempo do pastor Osmar. Aquilo que Deus não permitiu o irmão Branham explicar na América, Deus permitiu pastor Osmar explicar no Brasil. Por que será que Deus não permitiu Deus explicar na América? Se Cristo veio na América, lá sobre o Monte Pôr do Sol, se a segunda vinda de Cristo aconteceu na América, por que Deus então não permitiu o irmão Branham explicar estes pontos de destaque, a revelação
dos sete trovões para os americanos. E por que Deus então permitiu que fosse feito isto no Brasil? Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, ele veio para o que era seu, para os judeus. Só que os judeus não creram nele. Os seus não o receberam. E então Deus começou a tratar com gentios, porque aquele povo judeu não creu. E da mesma forma você tem que ver que na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo aconteceu a mesma coisa. Cristo veio para os americanos, para que eles pudessem ver, mas eles não viram. Cristo veio para os americanos, para que eles pudessem crer, mas eles não creram. E Deus, na sua presciência, Deus no seu conhecimento, desde a eternidade, Deus sabia que aquele povo judeu não creria. Por isso Deus levantou um povo gentil para crer. Deus, na sua presciência, sabia que aquele povo americano não creria naquilo que Deus estaria fazendo no dia. Mas Deus, na sua graça maravilhosa, na sua presciência, no seu conhecimento antecipado, Deus viu um povo no Brasil que creria. Amém. Meus irmãos, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Talvez quando você olha para você, quando eu olho para mim, nós não vemos condições, né? Mas como, Senhor? Aquele povo tão grande, aquele povo tão forte, né? Os americanos se consideram um povo superior, uma raça superior. Eles são maiores do que nós até na estatura, mas eles não puderam crer, porque Deus nunca se revelou aos grandes. Deus sempre se revela aos pequenininhos, aos que se consideram que são fracos, aos que se consideram que não são nada, né? Mas que simplesmente podem ouvir a palavra de Deus e recebê-la no seu coração. Então Deus viu isto lá na eternidade, meus irmãos. Deus viu que em Apocalipse 10, 1 a 7, quando ele se manifestaria na América através do irmão Brana, aquele povo não creria. E então ele já predestinou. Apocalipse 10, 8 a 11. Importa que profetizes outra vez, porque vai ter um povo na face da terra nos últimos dias. Eles vão ser fracos, eles vão ser falhos, como todos são. Mas tem uma coisa: eles vão crer, eles vão ouvir, e eles vão receber a minha mensagem. Eles vão receber o meu profeta. Eles vão receber os selos abertos. Eles vão ouvir que o Cordeiro saiu do trono, e eles vão crer. Eles vão ouvir que o novo nome revelado é Brana. Amém. Amém. E eles vão dizer amém. Amém. É isto que Deus contou lá na eternidade, meus irmãos. É isso. Deus não olhou para a sua fraqueza. Deus não olhou para a minha fraqueza. Para a sua fraqueza e para a minha fraqueza, Ele deixou o sangue para poder nos perdoar de todo pecado. Se cairmos, levantamos. Mas Deus olhou lá na sua eternidade e Ele viu que nós íamos cair sim, muitas vezes, porque somos fracos, somos humanos, mas nós não iríamos ficar caídos. Nós iríamos nos levantar e prosseguirmos em frente, porque Deus tinha uma promessa para nós. E exatamente neste povo, meus irmãos, que fala português, não somente o povo brasileiro, mas os irmãos da África também, porque Deus trata com aquele idioma. Deus tratou com o idioma
em inglês quando Deus veio no americano. Deus tratou com o idioma alemão quando Deus veio em Lutero. Deus tratou com o idioma inglês da Inglaterra quando Deus veio em John Wesley. Deus tratou com o inglês da América quando Deus veio em William Branham. E Deus tratou com o português quando Deus levantou o ministério do pastor Osmar. Era Deus tratando com o povo que fala português. Por isso, profetizes outra vez a muitos povos, e línguas, e tribos, e reis. E você vê Deus tratando no Brasil, você vê Deus tratando na África, você vê Deus tratando em Moçambique, você vê Deus tratando em Luanda, você vê Deus tratando em português, lá em Portugal, aonde tem gente que crê. Mas não é muita gente. Irmão, Deus não está procurando muita gente. Deus está procurando eleito. Deus está procurando pessoas que têm caráter da palavra, que amam a sua palavra. Porque foi assim que ele fez. Os santos fariseus, Anás, Caifás, quando Cristo veio à primeira vinda, aqueles santos fariseus, aqueles homens que olhavam por cima, porque se achavam alguma coisa, porque eram religiosos, porque eram sacerdotes, mas eles não creram. Mas quando aquela mulher no poço, ele falou para ela: Jesus, vai e chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E ele disse para ela: mulher, disseste a verdade, porque você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora também não é seu marido. Ela olhou para ele e disse: vejo que tu és profeta. E ela creu. O ladrão da direita creu. A samaritana creu. Então, meus irmãos, Deus nunca muda o seu modelo. Os grandes não creem, Deus pega os pequeninos. Naquele casamento que o servo saiu a chamar para o casamento do filho do seu senhor, e chamaram os convidados, e cada convidado que foi chamado para aquele casamento: eu não posso ir porque eu já tenho um compromisso, eu não posso ir porque é muito longe, eu não posso ir por causa disso. O Senhor Jesus disse que aqueles convidados, eles não foram dignos. E falou para o seu servo: vai pelos cantos, vai pelos valados, vai lá, busca aqueles aleijados, aqueles fracos, aqueles falhos, e tragam para a minha festa, porque o meu filho vai casar, e ele vai ter uma festa, meus irmãos. E este casamento foi feito em 1963, quando Cristo desceu do céu, com o ministério de Filho do Homem, para poder fazer o casamento do crente com a palavra. Ele fez a união. Casamento é uma união. E quando o irmão Branham revelou os 7 selos, ele estava fazendo o casamento do crente com a palavra. Só que Deus não achou um crente na América. Aí Deus teve que manifestar Apocalipse 10, 8 a 11. Então, quando o irmão Branham, o ministério do Filho do Homem, fez o casamento do crente com a palavra, a união, uniu a união invisível da noiva de Cristo, uniu. Ele não achou crente lá na América, mas ele achou crente aqui no Brasil. Ele achou crente lá na África. Ele achou crente em Apocalipse 10, 8 a 11, quando foi profetizado outra vez. E então uniu Apocalipse 10, 8 a 11, uniu com Apocalipse 10, 1 a 7, o casamento. A união de Cristo e a sua igreja para o arrebatamento, provando a sua palavra. 236, o irmão Branham diz: o casamento é feito aqui na terra pelo ministério do Filho do Homem. E quando nós subirmos, nós vamos para a ceia das bodas.
Nós vamos para a festa do casamento, amém? Então, meus irmãos, nesta mensagem, a era da igreja de Laodiceia, parágrafo 38, irmão Brando diz: agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Esse mensageiro, que é o mesmo, Elias é o mesmo mensageiro de Apocalipse 10. Ele teria o ministério de 7º anjo, Apocalipse 10, e o ministério de Elias. Um homem, um mensageiro, teria esses dois ministérios, meus irmãos. E ele revelaria os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Aí aqui, o irmão Branda deixou cair um elemento sobrenatural. Ele deixou cair um ponto de destaque. Ele deixou cair uma coisinha. Assim como Boaz, quando ia lá pela roça dos milharais e falava para os seus servos: de vez em quando vocês deixam cair umas espigas, para que Ruth não sofra pelo caminho e cate aquelas espigas. E aqui o irmão Branham estava deixando cair uma das coisinhas mais importantes para a igreja de Cristo, que durante 40 anos ninguém enxergou isso aqui, meus irmãos. Mesmo eles apertando o play, 40 anos na América, apertando o play, nunca enxergaram o que são os 7 trovões. Nunca descobriram. Deus precisou levantar um homem, porque se não tiver um homem, o Espírito Santo não fala. Porque o Espírito Santo não usa maquinários, diz o irmão Brana. O Espírito Santo usa o homem. Por isso Deus precisou levantar o homem em Apocalipse 10, 8 a 11, para captar este ponto de destaque, que ele diz aqui: ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. O que são os 7 trovões, irmão Brana? São as revelações contidas nos 7 selos. Os 7 trovões virá. O irmão Brana tem que recitar para revelar 7 trovões. O povo estava tudo confuso, meus irmãos. Mas aí Deus levantou um elemento sobrenatural para poder captar esta revelação e profetizar outra vez. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão esses mistérios verdades revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será, diz o irmão Brana, exatamente assim. Certo, meus irmãos? Será. Agora, os 7 trovões era um elemento sobrenatural dentro dos 7 selos. Os 7 trovões é uma revelação dentro da revelação. Certo? Os 7 trovões é um elemento sobrenatural. É algo que estava escondido dentro da própria revelação dos selos. Por isso ficou escondido durante 40 anos. Ninguém viu. Mas o irmão Branham revelou? Revelou. Está tudo na mensagem. Tudo que o pastor Osmar pregou está na mensagem. Tudo que ele pregou tem parágrafo. Porque o eleito, ele só crê se tem parágrafo. O eleito só crê se tem versículo, se tem Bíblia. Podem trazer qualquer tipo de doutrina, se não tiver parágrafo, não é de Deus. Se não tiver versículo da Bíblia, aquilo não é de Deus. Pode ser sentimentalista o tanto que for. Mas tadinho, tem que ter Bíblia, tem que ter parágrafo. Porque é o que dá segurança para o eleito. Então, meus irmãos,
É um elemento sobrenatural, uma revelação dentro da revelação, que ninguém captou quando o irmão Branham revelou. E 40 anos depois, no ano 2000, Deus levantou o ministério do pastor Osmar para poder captar este elemento sobrenatural e profetizar para nós. Não foi o que aconteceu? Eu estou falando o que aconteceu. Graças a Deus. Eu não estou contando história. Eu estou contando o que aconteceu, meus irmãos. Certo? Eu estou falando de fatos, acontecimentos. Agora, muitas pessoas às vezes, elas não entendem que nós temos que dar honra a quem Deus deu honra. Nós não podemos exaltar o homem. Nós não podemos idolatrar o homem. Nós não podemos idolatrar o irmão Branham. Nós não podemos adorar o irmão Branham. Mas nós temos que reconhecer o ministério do irmão Branham. Nós não podemos adorar João. Nós não podemos idolatrar João. Mas nós temos que reconhecer o ministério que Deus usou no homem. É verdade. Porque foi o que o Senhor Jesus disse, meus irmãos. Eu estarei em vós até o fim do mundo. Aquele que vos recebe, diz o Senhor Jesus, a mim me recebe. Então você tem que reconhecer o homem que Deus usou. Porque cada homem que Deus usou foi um elemento sobrenatural. Ele estava trazendo uma revelação. E ele era um elemento sobrenatural, porque o sobrenatural estava manifestado no homem, lá dentro, escondido. As pessoas olhavam e viam Jesus. Ah, mas Jesus era feio. Ah, mas Jesus era baixinho. Ah, mas Jesus era isso. Jesus era aquilo. Ele é um fanático. Ele é um falso. E as pessoas não viram que o sobrenatural estava dentro de Jesus. O elemento sobrenatural estava dentro do homem. E Jesus achou tanto graça disso que falou: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos críticos, dos religiosos, e as revelastes aos pequeninos. Porque os pequeninos olhavam e falavam: vejo que tu és profeta. Amém. A mesma coisa hoje, meus irmãos. Deus simplesmente segue o seu modelo. Deus trouxe a manifestação da palavra através de Lutero. Só que as pessoas não enxergaram o elemento sobrenatural. O elemento sobrenatural era Lutero, o homem que Deus estava usando. Deus manifestou sua palavra através de Wesley. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Era a palavra do dia. Só que eles não puderam ver o elemento sobrenatural que era Deus no homem, que Deus estava no homem. No tempo do irmão Branham, meus irmãos, o irmão Branham trouxe a palavra para o seu dia. Só que eles não puderam ver o elemento sobrenatural. Tem o elemento sobrenatural. E as pessoas, elas não enxergam o elemento sobrenatural. O elemento que Deus está usando no dia. As pessoas ouvem a palavra, mas elas não conseguem ver a revelação dentro da revelação. Elas escutaram o irmão Branham pregando os 7 selos, a revelação dos 7 selos, 63. Mas eles não puderam ver o elemento sobrenatural. Tinha um elemento sobrenatural ali, meus irmãos. Tinha algo sobrenatural ali que eles não puderam enxergar. Dentro do ministério do irmão Branham, tinha um elemento que Deus proibiu o irmão Branham de falar. Deus proibiu o irmão Branham de falar. Ou a terceira etapa, você não fala, você não explica, porque Deus tinha um elemento para manifestar ainda. Deus tinha um elemento na sobrenatural para manifestar. O irmão Branham diz aqui: senhores, é este o tempo, parágrafo 244. O irmão Branham diz: aqui está o mistério. Um mistério na Escritura
é uma verdade previamente oculta. Agora, divinamente revelada, mas na qual, apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural a despeito da revelação. Por mais que foi revelado os 7 selos, mas Deus tinha um elemento sobrenatural para revelar ainda, dentro da revelação, que o povo não pôde crer, meus irmãos. E este elemento sobrenatural, meus irmãos, era o ministério que Deus manifestou em Apocalipse 10, 8 a 11. Deus estava manifestado através do irmão Branham. E o povo não viu que Deus estava manifestado no irmão Branham. E quando o irmão Branham revelou os 7 selos, eles não puderam captar, porque o irmão Branham não pôde explicar. Porque Deus tinha que manifestar este elemento sobrenatural ainda, que era a terceira etapa da noiva. Deus manifestou a terceira etapa no profeta, e Deus manifestou a terceira etapa na noiva. E a terceira etapa da noiva era o elemento sobrenatural. O irmão Branham diz aqui, perguntas e respostas número 12, parágrafo 391. Mas desde criança eu sempre soube que havia um Deus, e soube que houve algo que aconteceu em minha vida. E isto está além de qualquer indagação, meu irmão, vem? Mas deixe-me dizer isto, que haverá uma mensagem e haverá um mensageiro. Eu creio que se é para ser um homem, isto será alguém depois de mim. Vem! Porque este alguém depois de mim era o elemento sobrenatural do ministério do irmão Branham, que o irmão Branham não podia explicar. Era o ministério de João, era o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Verdade. Era um elemento sobrenatural, meus irmãos. Era a terceira etapa. O 7º selo cumpriu a vinda do Senhor. Só que o 7º selo não terminou em Apocalipse 10, 1 a 7. O 7º selo termina com o arrebatamento. O 7º selo vem a vinda do Senhor, Apocalipse 10, 1 a 7, e o arrebatamento, Apocalipse 10, 8 a 11. Quando der o arrebatamento, ali termina o 7º selo. Agora, por que o irmão Branham falava Apocalipse 10, 1 a 7, Apocalipse 10, 1 a 7, que era o seu ministério, mas ele tinha um elemento sobrenatural, que ele não podia falar, que ele não podia explicar, que era o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. E ele deixava cair uma coisinha e falava, haverá uma mensagem e haverá um mensageiro. Eu creio que se é para ser um homem, isto será alguém depois de mim. Amém. Amém? Amém. Isto será. Porém, esta mensagem que estou pregando é a verdadeira mensagem deste dia. Os 7 selos era a verdadeira mensagem desse dia. E é a última mensagem. Este outro alguém depois de mim não vai trazer outra mensagem. Ele vai pregar a mesma mensagem. Ele vai profetizar outra vez a mesma mensagem. É a última mensagem. Vê você o que estou fazendo, irmãos? Estou colocando todos vocês no mesmo lugar que estou, porque você está nisto o mesmo tanto que estou. Vocês são mensageiros desta mesma mensagem. Amém. Apocalipse 10, 8 a 11 é mensageiro desta mesma mensagem. Por isso não foi só o irmão Branham o mensageiro dessa mensagem. Por isso não foi só o pastor Osmar o mensageiro dessa mensagem. Cada um de nós carregamos a mensagem na nossa alma e nós somos responsáveis por isso. Nós temos que carregar e profetizar esta mesma mensagem. O irmão Branham diz, vocês, no plural, são mensageiros desta mesma mensagem.
Graças a Deus. Porque o irmão Branham nos colocou no mesmo lugar. O pastor Osmar nos colocou no mesmo lugar. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, no mesmo lugar. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, este elemento sobrenatural do ministério do sétimo selo, do ministério da terceira etapa, era o ministério de João no pastor Osmar. Amém. Que o irmão Branham não podia explicar, porque não ia cumprir no seu dia, ia cumprir 40 anos depois, meus irmãos. É um elemento sobrenatural, é uma revelação dentro da revelação. O arrebatamento, parágrafo 47. Escuta isso aqui. O arrebatamento, parágrafo 47. O irmão Branham diz: Deus designou a sua palavra a cada era. Amém? Amém. E cada uma dessas eras tem de manifestar isso. E ele também pré-ordenou homens para essa era, para cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou a sua palavra, ele designou um homem para ela. Deus designou o justo vive pela fé. Aí Deus pré-ordenou o homem para poder cumprir aquela palavra. Lutero. Deus designou sua palavra, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí Deus designou o homem para poder cumprir aquela palavra. Verdade. Sempre que Deus estabelecia a sua palavra, Deus escalava lá na prateleira da eternidade. Agora você, vem cá, Lutero. Agora você, vem cá, Wesley. Vai lá e cumpre aquela palavra do dia. Toda vez que ele designou sua palavra, ele designou um homem para ela. Meus irmãos, para Deus cumprir uma palavra, Deus designa um homem. Para Deus cumprir Isaías 61, Deus mesmo veio para poder cumprir sua palavra. É chegado o ano aceitável do Senhor. Os cegos veem, os surdos ouvem e os coxos andam, meus irmãos. Só que Deus designou Ele mesmo para morrer no Calvário. Deus designou Ele mesmo. Não tinha outro para poder fazer aquele trabalho. Deus olhou na prateleira da eternidade, os heróis da fé. Deus não achou nenhum digno. Então Ele mesmo desceu do céu. Verdade. Ei, meus irmãos, toda vez que Ele designou a sua palavra, Ele designou um homem para ela. Quando Ele designou o tempo de Moisés, Ele designou Moisés para ela. Quando Ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, Ele o designou para isto. Cada era, Ele designou o seu homem pré-ordenado com a Bíblia. Amém? Amém. Quando Deus designou o Apocalipse 10, 1 a 7, Deus designou o William Marion Branham. Amém. Quando Deus designou Apocalipse 10, 8 a 11, Deus olhou assim lá na eternidade, lá no Brasil, e Deus olhou e viu um homem lá em Franca, e Deus escalou aquele homem. Você vai descer e vai cumprir aquela palavra. Pastor Osmar Rodrigues Costa. Meus irmãos, nós temos que reconhecer o que Deus fez no homem, porque o homem é o elemento sobrenatural, é onde Deus age, é onde Deus fala, é onde Deus manifesta a sua palavra. Cada era Ele designou o seu homem. E aqui no Brasil, para Deus cumprir a terceira etapa, para Deus poder profetizar outra vez, Deus designou o pastor Osmar Rodrigues Costa. Graças a Deus. Da mesma forma, você tem que ver, meus irmãos, o profeta fala que em cada tempo Deus levanta o homem da hora para pregar para o povo da hora. Amém. Amém. Se Deus designa um homem, Deus designa um povo para poder crer naquela mensagem.
E esse povo sempre foi fraco, falho, pessoas humildes, pequenos, nunca foram grandes homens, grandes personagens. Os grandes não querem. Por isso, nos nossos dias, meus irmãos, Deus designou o homem para cumprir Apocalipse 10, 8 a 11. O elemento sobrenatural, o homem que Deus usou. E Deus também designou nós para podermos crer e permanecermos fiel com a palavra que foi deixada para nós. Certo, meus irmãos? Pastor Osmar permaneceu fiel com a mensagem que o William Branham deixou para ele. Ele não caiu para a esquerda e nem caiu para a direita. Ele permaneceu na revelação. Verdade. E da mesma forma, nós, depois que o pastor Osmar partiu, cada um de nós somos responsáveis pela palavra. Porque o Mamãe diz aqui, meus irmãos, é isso aqui que eu creio. É isso aqui, ó. Vocês são mensageiros desta mesma mensagem. Amém. Cada um de nós, a esposa de Cristo, ela é responsável por essa mensagem. Por não permitir que eles formem doutrinas erradas. Porque Satanás quer enganar a esposa de Cristo. Mas esta, do último dia, ela não cairá. Graças a Deus. Porque ela também é um elemento sobrenatural. O homem que Deus usa para cumprir aquela palavra. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade da sua palavra ser profetizada outra vez, ser pregada, Senhor. Ainda que muitos não entendem que o Senhor sempre usou o homem e sempre vai usar o homem, Senhor. O Senhor, Pai, disse que seria assim. E aqui estamos cumprindo a tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.